Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Nelson e eu vou estar fazendo aqui o meu vídeo relacionado à prova prática, né? O tempo é curto, então vamos dar início logo ao meu tema, que é iluminismo, né? E quando eu vou falar de iluminismo, é necessário que primeiramente eu tenha uma base, né, do contexto do que está acontecendo. Ou seja, eu preciso entender quais são as bases para que se fundamente esse iluminismo, né? Então, no contexto, tenho que entender que eu tinha uma crise feudal, que é a crise do século XIV, né? É claro que quando a gente fala em crise, a gente está falando de um processo, ou seja, foi um longo tempo até a gente ter essa mudança, né? Mas a gente está falando basicamente da crise, dando enfoque para o absolutismo, que é forma de governo baseada no poder absoluto do rei, né? Ou seja, o rei sendo fundamental, o centro do poder dentro desse modo de produção, né? Então, eu vou passar aqui para o primeiro slide, né? Que eu estou usando, que é uma pintura de um pintor conhecido francês, que é o Hyacinthe Rigaud, né? Que foi um pintor barroco catalão francês, mais famoso por seus retratos de Luís XIV e os membros da nobreza francesa. Então, Luís XIV era o considerado, né, conhecido, denominado como o Rei Sol. Por que o Rei Sol? Porque o Sol, dentro da teoria já da época, era o centro do universo. Então, ele queria ser conhecido como o centro do universo, ou seja, tudo fica em torno dele, mas ele fica ali imóvel, né? Ele fica ali no centro, ele é o poder central e ele gostava de realmente demonstrar isso. E a gente vê até mesmo dentro dessa, claro, uma representação, né? Mas uma representação do Rigaud que ele fazia em cima de todo um conhecimento histórico sobre a pintura que ele estava representando. E ali ele representa realmente o rei, até na posição do rei você pode sentir o aspecto dele como uma figura centralizada, um poder sendo ali dentro da sua postura, né? Então, continuando aqui, a gente tem dentro dessa organização, ainda diante do sistema feudal que vai chegar num colapso, o clero, a nobreza e os camponeses, né? Então a gente tem o clero e a nobreza, a eles reservados os direitos políticos, né? E aos camponeses o pagamento de impostos. Então a gente tem uma pirâmide ali, né, relacionada, que até vem e fala assim, ó: cleros que oram, nobrezas que guerreiam e camponeses e servos os que trabalham, certo? Então o reinado ele é fundamentado dentro disso, né? Esse reinado absolutista ele é formado dentro dessas classes sociais. Então, se a gente tem essa pirâmide dentro dessas classes sociais, a gente começa a entender que, olha, quem tem direitos políticos, ou seja, quem decide sobre a vida é o clero e a nobreza, certo? E os camponeses, a eles somente o direito de pagar os impostos, ou seja, gerar riqueza para essa nobreza, riqueza para o reinado, né? Então, a gente começa a entender a questão do porquê veio a se desenvolver o iluminismo. Vamos entender que nós temos então essa época medieval e temos a época moderna. Nós já temos a época moderna denominando o medieval como trevas, porque a gente entende que a época medieval é considerada como trevas porque a gente vem da época antiga, raciocínios, né? Muito raciocínio de filósofos sobre questões, conceitos como ética, valores, esse tipo de coisa. E daí a gente tem a transição para a época medieval, onde a gente tem muito da sociedade, muito da sociedade baseada em dogmas do cristianismo, né? E daí acredita-se o quê? Que se houve esses dogmas do cristianismo, o homem parou de... O filósofo, o homem, ele parou de se desenvolver o raciocínio sobre as coisas, porque ele começou a fundamentar muito no dogma, né? Talvez porque Deus quisesse, como por exemplo, quando a gente chega e pega dogmas da igreja, como por exemplo a questão familiar, né? Significa que se família é aquilo que está escrito, aquilo que está
sendo um dogma pra gente, eu não penso mais se pode existir um outro tipo de família, um outro tipo de contexto. E eu fico preso a esses dogmas, né? Então, acredita-se que isso era as trevas, a escuridão, apagou-se a luz da razão. E daí o que acontece? O iluminismo, ele vem como uma lâmpada que vem acender essas novas ideias, vem trazer o raciocínio de novo. Então a gente entende que o iluminismo, ele é uma época de transição, ou seja, mudança na mentalidade. Ou seja, você está sofrendo com os reinos absolutistas, você está sofrendo tanto, é uma opressão, que a hora que dão liberdade para esse contexto, eles vão o quê? Mudar a mentalidade para que seja necessário mudar a sociedade, tá? Então eu trouxe aqui também uma charge que é do professor Pardal, né? O professor Pardal é um famoso inventor dos quadrinhos da Disney, criado em 1952 por Carl Banks. Ele mora na cidade de Patópolis, ajuda amigos como Pato Donald e Tio Patinhas e cria engenhocas malucas. Ou seja, você vê a figura já aqui do professor Pardal, que é um cara que inventa as coisas, ou seja, ele tem o raciocínio sobre as coisas, e quem ajuda ele, o seu auxiliar, é o Lampadinha, certo? Ou seja, a gente já tem uma figura de raciocínio e quem ajuda ele é o Lampadinha, que é o quê? Uma iluminação, ou seja, o iluminismo vem daí, de iluminar as ideias, de raciocinar sobre as coisas, ou seja, um pensamento mais científico relacionado às coisas. Então, do iluminismo vai surgir ideias sociais contra a tirania. Lembrando o conceito de tirania. Significa o uso do poder sem limites, de forma injusta e cruel. As suas marcas principais são abuso de autoridade, o governo feito pela força e a falta de liberdade para o povo, certo? Ou seja, se você tem essas ideias iluministas rolando, né, e a gente tem uma sociedade que foi oprimida, significa que logicamente eles vão lutar contra essa tirania. E então o iluminismo vai ser levado à organização social, à administração da sociedade, e com isso vai surgir o liberalismo, que é a organização do sistema, dos modos de produção, certo? Então a gente tem, eu trouxe aqui 2 exemplos de pensadores do iluminismo. Claro que é um tema que é muito amplo e para você estudar bem você precisa de umas 3 aulas para você levar maior conhecimento, porque esse tema ele é muito rico em conhecimento, né? Então a forma certa de a gente tratar é levando vários pensadores, mas eu trouxe 2 figuras principais aqui para a gente entender. John Locke primeiro. John Locke foi um inglês. A principal ideia de John Locke foi a defesa da liberdade individual, dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada, e de que o conhecimento vem da experiência. Ele é conhecido como o pai do liberalismo político e do empirismo, ou seja, ele já é conhecido do liberalismo porque ele vai vir e ele vai vir com ideias principais relacionadas a libertar a questão social, o Estado da Igreja, cada um trabalhar de forma separada, né? E a liberdade, por exemplo, aos direitos naturais, como o direito à vida, a liberdade e propriedade privada, ou seja, você tem direito à vida, você tem direito a viver, coisa que o camponês não tinha essa ideia na época do feudalismo, né? Então começa-se a criar uma outra mentalidade. Opa, agora eu tenho o direito a viver, isso vai impactar de várias maneiras na sociedade. Direito à liberdade, ou seja, eu posso ir e vir, né? Já muda. Direito à propriedade privada, agora eu já posso ter algo que é meu, não significa que tudo que é meu é do rei. Então você veja como isso vai passar para a sociedade e vai mudar totalmente o nosso desenvolvimento social, porque a partir disso eu vou começar a entender que agora eu tenho direitos. Antes eu não tinha, mas a gente está reformulando a sociedade. A gente passou por uma época de caos, como se diz, do caos a gente vai a resolver, né, esse problema, como se diz, do caos vem o sucesso, né? Então a gente tem que chegar lá embaixo para que a gente chegue, opa, daqui não tem como piorar, vamos melhorar, é meio que essa a ideia. Então a gente foi até o absolutismo com opressão e agora já está tendo uma mudança na mentalidade. E outra coisa que é muito importante do John Locke é a questão do empirismo, né? Que ele já vai valorizar o conhecimento a partir da prática. E veja como isso atua diretamente na organização social, porque significa que então a gente vai ter a sociedade, a gente vai ter esse convívio social
e ele vai levar à prática de entender como que a sociedade está funcionando e como que a gente pode melhorar ela através da experiência social, certo? O outro pensador que a gente vai ter aqui é o Montesquieu, né? Que foi um filósofo francês muito importante, viveu nos anos 1700. É importante entender que ele é o criador das ideias de divisão do governo em 3 partes para garantir liberdade das pessoas e evitar que um governante vire um ditador. Então, o Montesquieu ele já vem com essa ideia de separação de poderes, a gente traz para o nosso contexto, né? Que a gente pode separar em executivo, judiciário e legislativo, né? E tudo isso baseado em que vamos tirar o poder de uma pessoa só e vamos colocar várias pessoas raciocinando e várias pessoas levando essa questão à discussão, né? É que nem a questão da dialética, é me contrapor, ter uma ideia, ter um contraponto e disso a gente somar e chegar a um consenso, né? Chegar a uma ideia que é a soma das ideias, né? Do pensamento. Então essa que é a ideia dele. Vamos dividir o nosso governo para que não exista só um tirano e essas partes tenham que concordar para chegar a algum sucesso, certo? Consideração final, vamos entender o resumo que é. O Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII que mudou a forma como a humanidade pensa sobre direitos, liberdades e governo. A nossa ideia atual da cidadania nasceu diretamente dessa ideia, sendo a Constituição brasileira fundamentada também nos direitos humanos e liberdades sociais. Ou seja, vamos entender que esse tema ele atua diretamente no nosso convívio, porque daí a gente começa a entender que nós temos a nossa cidadania, que nós viramos cidadão e temos direitos e deveres. Ou seja, a partir de agora, nós começamos a ter o direito, né? O dever nós já tínhamos, agora a gente tem o direito. E a gente começa a desenvolver mais a nossa sociedade e a mentalidade.